Então vamos lá, pessoal. Esse curso eu venho planejando ele há um tempo, né, para tentar ajudar vocês a terem uma consistência, a começar a operar, principalmente, né, porque tem muita gente ainda que tem curiosidade, quer começar e falta informações. Então foi por isso que eu coloquei o nome de formação de traders iniciante, porque de fato a gente vai tratar de assuntos, né? Esse é o pontapé inicial para quem quer ingressar nesse mercado. Tem a questão do indicador também, que a gente vem desenvolvendo, né? E ele ajuda na tomada de decisão, mas como eu disse, é sempre bom ter algo, né, para fazer algum tipo de confirmação, para te deixar mais à vontade a entrar nas operações. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao curso de formação de trader, né? Montado por mim mesmo. Eu sou o Carlos Eduardo. A gente tem uma empresa aqui de investimentos. Estamos próximo aí de se tornar um parceiro de alguma corretora, e isso vai trazer um portfólio de produtos e serviços também bem maior para a gente disponibilizar para o pessoal aí no mercado. Então vamos lá. Eu costumo trazer essa informação, alguns já conhecem, outros não, mas quando a gente fala de mercado financeiro, nós precisamos deixar muito claro que é um mercado de risco, né? Principalmente o mercado de renda variável, que é esse mercado que vocês começaram a conhecer a partir de agora. Por que renda variável? Porque ele oscila, né, diariamente. Então há um risco por trás disso. Em alguns ativos, como eu disse, no caso das ações, há um risco, porém menor. No outro lado, aqueles ativos de contratos futuros, que é o que a gente vai usar para estudar o mini índice e o mini dólar, há um risco maior por causa justamente da alta volatilidade desses ativos. Então as ações, elas se movimentam, né? Sobe, desce, valoriza, desvaloriza. Porém, esses movimentos são muito pequenos se comparados com os movimentos feitos por esses dois ativos, por exemplo, mini índice e mini dólar. A gente fala mini índice e mini dólar porque nós vamos negociar uma fração do índice Bovespa cheio e do dólar cheio. Então, por isso que eles têm a nomenclatura de mini índice, porque a bolsa fracionou o contrato cheio para justamente dar a possibilidade do pequeno investidor entrar no mercado. Então, por isso que ela fracionou e ela exige um capital menor para operar esses dois tipos de ativo. Então, quando a gente vai para o mercado financeiro, a gente fala de day trade, a gente fala de ser trader, né? Nós não podemos esquecer de que estamos entrando no mercado de risco muito alto, ou seja, nós estamos partindo para o mercado de renda variável, que é um mercado de risco, né? Então eu deixo aqui esse recado, que as orientações que a gente vai dar, as dicas que a gente vai dar, não necessariamente elas vão se constituir em recomendações de compra ou de venda, justamente pelo aquele fato que eu disse, né? Precisa-se analisar o cenário, né, para criar um ponto de vista crítico, para aí sim tomar a decisão de comprar ou vender algum contrato. Então, a responsabilidade de ponderar essas circunstâncias relevantes
única e exclusivamente do investidor. Isso não sou eu que falo só para mim, isso é universal. Então, todo mundo que vai para o mercado financeiro, ele tem que estar ciente que, independente que se ele estiver utilizando qualquer tipo de estratégia montada por mim, pelo Beltrano, pelo Ciclano, quem vai tomar a decisão ali é ele. Então, isso tem que ficar claro. E uma outra coisa que nós precisamos deixar muito claro, tem que ser assim, um assunto até muito chato, né? É a questão do gerenciamento de risco, ou seja, de gerenciar o dinheiro que você está colocando ali para investir. O objetivo não é ganhar em si, na verdade, é deixar de perder. Então, quanto mais a gente deixa de perder, logicamente a gente vai ganhar. Então, administrar o dinheiro e não tratar isso como uma aposta de fato é que vai começar a fazer a diferença no momento que vocês forem para o mercado operar em qualquer tipo de estratégia, em qualquer tipo de formato. Isso tem que ficar bem claro. Então, o risco, na verdade, é único e exclusivo de cada um de nós. É meu quando eu vou para o mercado, é de vocês quando vocês forem para o mercado, porque o mercado ele é soberano. Ele vai tratar da mesma forma o cara que tem 1 milhão na conta lá para investir, do cara que tem 100 reais e 1.000 reais lá. Ele vai se movimentar, né? São grandes players em alguns momentos, né, que conseguem movimentar o mercado, porque há um jogo de oferta e demanda. A gente não pode esquecer que esses grandes players, quando a gente fala, são grandes instituições que estão posicionadas, que de repente fizeram uma proteção dos seus investimentos, dos seus ativos, em que em determinado momento elas vão desfazer essa proteção. Então a gente precisa estar ciente disso. Então temos que tomar bastante cuidado quando a gente colocar dinheiro lá para investir em qualquer tipo de coisa que seja. Hoje nós estamos falando de day trade, por exemplo, mas poderíamos estar falando até mesmo de renda fixa. Então, o dinheiro que você colocar na renda fixa ou na renda variável tem que ser um dinheiro que você não vai precisar dele ali no curto prazo, porque a partir do momento que a gente começa a colocar dinheiro, seja para fazer day trade, seja para operar a longo prazo, a médio prazo, que nós vamos utilizar esse dinheiro daqui 15 dias, por exemplo, já começou tudo errado, né? A gente tem que colocar um dinheiro para investir de fato e não colocar um dinheiro para de repente ganhar ali para pagar uma conta do outro lado, porque aí começa a dar tudo errado, né? Você vai deixar de lado o que precisa ser feito, a questão da análise, você vai estar agindo por impulso, por empolgação, você vai ficar cego, né, e vai tentar enxergar somente aquele momento para você ganhar. Não, aí já não é investimento, aí é aposta pura. Então, se for para ser aposta, é mais fácil a gente procurar outras formas, né, de apostar, que existem milhares hoje aí no mercado, do que a gente ir aí para operar no mercado financeiro para tentar obter alguns lucros. Prejuízo, ele sempre vai existir. Nós precisamos administrar única e exclusivamente isso, ou seja, os nossos ganhos, né, as nossas operações ganhadoras, elas têm que tender a ser maiores do que as perdedoras. Então, ali durante o dia, quando vocês estiverem operando, vai sim existir operações que deem prejuízo e operações que deem lucro, só que isso tem que ser muito bem gerenciado, né? Tem que estabelecer um limite, principalmente de perca naquele dia. Perdeu, acabou, vai embora, espera o próximo dia, né? Não adianta começar a tentar recuperar aquilo que perdeu, porque talvez você já esteja com um aspecto psicológico, né?
despreparado, porque aquelas percas fizeram você meio que se descontrolar. E aí você entra para recuperar e quer recuperar de qualquer jeito. E aí de qualquer jeito talvez vai fazer você perder mais. Então, também estabelecer uma perca diária faz parte do processo, né? Assim como um ganho diário. Então tudo tem que ter um limite, porque senão começa a virar um jogo de aposta, e aí a gente, quando parte para essa questão de aposta de verdade mesmo, perde o sentido, e a questão de análise técnica, análise de mercado, né, começa a ficar tudo para trás. Você começa a jogar tudo aquilo ali fora e as coisas começam a perder o sentido. Então nós precisamos enxergar o mercado financeiro, talvez sendo um pouco repetitivo, como uma forma de investimento e não de aposta. E quando a gente fala de investimento, partindo por um lado, tem os investimentos a longo prazo, né? E partindo para o outro lado, tem os investimentos de curto prazo, que são, por exemplo, os traders, né? Os day trades da vida. O investimento de longo prazo vai existir um risco, só que menor. Um investimento de curto prazo, o risco é bem maior, e é por isso que ele precisa ser muito bem gerenciado aí no momento que você for tomar a decisão para investir. Então, pé no chão, atenção, né? E nada de ilusão. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, o que é o trader? Como nós até adiantamos um pouquinho lá no começo, ele nada mais é do que aquele investidor que vai para o mercado ganhar dinheiro, né, com operações de curtíssimo prazo, explorando o que? Justamente a volatilidade, que é o movimento que o ativo faz durante o dia. Então, ele vai usar as ações, vai usar contrato futuro, pode usar até outros tipos de contrato que a gente chama de opções. Tem vários tipos de contratos aí que você pode operar no mercado financeiro, por curto, médio e longo prazo, né? E principalmente para essa realidade do trader aí que opera com contratos futuros, que é o mini índice, mini dólar, ele pouco às vezes quer saber, né, se o mercado vai subir ou cair. Ah, mas como assim, cara? Você falou que tem que ter noção para tentar ir, né, na onda do mercado, se estiver subindo, se estiver caindo. Sim, claro, a gente tem que ter uma percepção do que está acontecendo naquele dia, né, e para onde o mercado está indo. Então vamos tentar operar só na compra, porque o mercado está subindo. Só que a grande maioria, elas ficam tão ligadas no negócio, tão empolgadas, que ela quer pegar o mercado para cima e o mercado para baixo, o mercado para cima e o mercado para baixo. Ou seja, esquecem de fazer qualquer tipo de análise, né, para entender qual que é a maior probabilidade do mercado naquele dia, e vai operando justamente para qualquer tipo de rumo. Aí o seu risco começa a ficar um pouco maior, né? A sua chance de perder começa a ficar maior. Então a gente precisa ter isso em mente. Operar, né, para cima, com o mercado subindo ou caindo, não tem problema, mas vamos tentar operar na tendência daquele dia do mercado. Se ele estiver caindo, a gente vai operar para venda, vendendo. Se ele estiver subindo, vamos tentar operar para compra, né, para ganhar com a alta do mercado. Volatilidade, nós comentamos um pouquinho, né, que aí é a dispersão do retorno de um título ou índice no mercado em determinado período, e o day trader ele busca exatamente isso daí, é ganhar com a volatilidade. Então eu conheço pessoas que fazem day trade com ações, né? Só que vai ter que ter um volume de dinheiro um pouco maior. E também conheço pessoas que fazem day trade com mini contratos, que são os famosos contratos futuros, justamente buscando essa volatilidade. Voltando um pouquinho, né, sendo um pouco mais conservador, quando você opera day trade
com ações, por exemplo, lógico que você vai ter que ter o dinheiro na conta, porque senão a corretora não deixa você comprar ações e você só consegue comprar, você não consegue vender, né? O que eu quero dizer é o seguinte: com contratos futuros, você consegue comprar, né, num determinado preço e vender acima, se ele subir e realizar o lucro. Só que também você consegue vender algo que você não tem e recomprar ele mais barato. Então, quando isso acontece, a gente chama que o mercado fala que você opera a descoberto. Então, você está vendendo algo que você não tem e recompra ele mais barato e realiza o lucro. Com as ações, isso não é possível, tá? Você só vai, a corretora vai permitir você operar coberto, ou seja, você vai ter que ter o dinheiro na conta para comprar e caso fique mais de um dia com aquela ação, ele vai debitar o dinheiro da sua conta. Agora, você vender uma ação que você não tem, aí você não consegue fazer isso, ou seja, você não consegue operar descoberto. Então, esse que é o grande detalhe, que nos contratos futuros você consegue operar tanto comprando como vendendo. Já com as ações você só vai conseguir comprar. Tem a possibilidade da corretora deixar você vender a descoberto ações? Tem, só que aí você vai ter que ter algum tipo de ativo, né, dar algum tipo de garantia, porque se der errado, ela tem como receber aquele dinheiro, tá? Então tem essa diferença também. Então por isso que o pessoal fala, opera para cima ou para baixo, porque o contrato futuro ele te possibilita possibilita você ir para os dois lados de forma tranquila, tá bom? Então a gente sempre vai buscar trabalhar volatilidade. No mercado futuro tem dias que a volatilidade está muito alta, ou seja, os ativos se movimentam muito. Tem dia que eles se movimentam muito, mas estão mais tranquilos, né? Então, dependendo do dia, do que vai ser divulgado no dia, vocês vão começar a acompanhar e vão começar a perceber que a oscilação do índice, por exemplo, né, ele começa a ser muito forte. Então ele sobe 400 pontos, ele cai 400 pontos, ele fica meio assim. Pode operar nesses dias? Até pode, só que tem que tomar cuidado. Então, legal é quando você percebe que aquele dia está mais tranquilo. Que jeito que a gente percebe isso? É só olhar o movimento que o ativo está fazendo naquele dia, se ele subiu muito ou não, enfim, você vai conseguir ter uma percepção de que a movimentação de preço dele está mais tranquila, né? Então isso também é válido na hora da tomada de decisão, ver se o ativo não está valorizando ou se desvalorizando muito. Por que dessa informação? Justamente por causa do stop que tem que ser definido lá, ou seja, o seu limite de perca. Então, se o mercado estiver muito volátil mesmo naquele dia, né, por exemplo, acontece isso muito em final de mês. Por quê? Grandes bancos, grandes empresas estão se posicionados, tem vencimento de contrato, né, que a gente vai ver isso também depois, e aí querem desfazer da posição, querem realizar lucro ou prejuízo, porque não quer carregar o contrato para o próximo mês. E aí então começa uma volatilidade muito forte. Então, final de mês não seria um dia legal para se operar, né? Day trade, por exemplo. Divulgação de determinada informação também, igual por exemplo payroll, que a gente vai ver, que são os dados de emprego norte-americano, também naquele momento fica quietinho, né? Sai o que? Sai 10 horas da manhã, então beleza, se você for operar, vai operar só depois do almoço. Por quê? Né? Depois que sai essa informação, o mercado começa a filtrar isso, né? A analisar isso, e aí, né, muita gente vai ficando para trás. Por quê? Ele se movimenta muito forte para cima e para baixo, vai estopando todo mundo.
Então talvez não adianta você colocar um stop grande, porque a probabilidade de você ser pego ali é grande também. Então percebe-se que quando eu falo analisar o mercado, a gente precisa analisar mesmo vários fatores, né? Data de divulgação, se é final ou começo de mês, enfim, há vários fatores que influenciam, que vai nos proteger de perder, né, ou de ser estopado naquela indeterminada operação. Então tem que acompanhar, não adianta, tá? Não é operar com os olhos vendados, não é operar simplesmente pelo indicador, é operar consciente, sabendo o que está acontecendo ali. Indicador, ele até te ajuda, ele pode até fazer, você pode até automatizar ele e deixar ele trabalhando sozinho, tudo bem, vai te dar lucro, vai te dar prejuízo, o que importa é que no final do mês a conta fica positiva, né? Se não ficar positiva, que fique menos negativa. Mas você consegue fazer isso. Mas se você conseguir unir isso com a sua análise para tomar a decisão, tentando focar um melhor momento, aí com certeza o índice de acerto vai ser bem maior do que o índice de erro no negócio. Então, o que é day trade? Na verdade, é a modalidade de negociação utilizada aí no mercado financeiro, que tem por objetivo a obtenção de lucro com oscilação de preços ao longo do dia de ativos financeiros. É isso que nós acabamos de falar, né? Então, o trader vai para o mercado para obter lucro com essas oscilações aí que ocorrem no intervalo do dia nesses ativos, que tem uma volatilidade muito alta ou até mesmo com ações. Não tem problema. Tem gente que opera índices norte-americanos, enfim, tem várias formas de se operar aí com vários ativos. Só que tem que estar bem munido de informações. Então, vocês que vão se tornar um day trader, né, digamos assim, vão buscar justamente isso, né? Obter algum lucro aí com as oscilações que acontecem no mercado durante o dia. Bom, então é muito legal a gente falar de mercado, né? É muito legal a gente falar de trader, a gente falar de operações, de volatilidade, de day trader, mas para que isso possa acontecer, a gente tem alguns requisitos que tem que seguir, né? Tem que ser seguidos aí para você começar a criar uma estrutura para operar na Bolsa de Valores. Então, alguns requisitos são necessários. Então, primeiramente, né, o que possibilita nós a operarmos na Bolsa de Valores? A gente precisa ter uma conta em uma corretora para operar. Sem conta na corretora, a gente não consegue operar na Bolsa de Valores. E hoje tem N tipos de corretoras, né? Até mesmo dentro dos próprios bancos existem as corretoras. Então, no Banco Bradesco tem a corretora do Bradesco, no Itaú tem a corretora do Itaú, e tem as outras corretoras independentes também, como por exemplo XP, que comprou várias outras corretoras pequenas. Então, o primeiro passo é abrir conta nessa corretora, em uma dessas corretoras. Antes de abrir conta, nós precisamos ver a questão dos custos. Por quê? Quando você vai para o mercado financeiro fazer suas operações, seja elas de day trade, swing trade, né? Enfim, tem custo isso, não é de graça, né? Tem custos que você precisa pagar em toda e qualquer tipo de operação que você fazer. Então, corretagem era um custo que antigamente era cobrado por todas as corretoras. Hoje, poucas corretoras cobram essa taxa de corretagem, né? Por causa da concorrência. Então, elas
começaram a tentar se diferenciar para chamar cliente, começaram a tirar esse custo com a corretagem. Só que tem um detalhe, né? Vocês acham que elas deixaram de arrecadar aí milhões de reais com corretagem de graça? Não. Então isso provavelmente está sendo cobrado de outra forma. Mas enfim, tem outros tipos de custos, como taxa de emolumento, taxa de registro, né? Que a gente tem que levar em consideração. Então, quando você faz uma operação na Bolsa de Valores, comprando ou vendendo um contratinho lá que seja, você vai ter uns custos, e esse custo tem que entrar na sua conta, no momento da apuração do seu lucro ou até mesmo do seu prejuízo. Então, você tem que estar ciente disso, tá? Possuir uma estação de trabalho também, ou seja, um computador com uma internet legal, né, boa, um computador, se possível, para trabalhar só com isso, uma plataforma legal também. Hoje a gente tem no mercado aí, que é o que a gente usa, o Profit Chart, que é uma plataforma, a maior e melhor plataforma do Brasil hoje. E ali dá para você fazer as operações online, dá para você fazer seus estudos gráficos, dá para você colocar os seus indicadores, né? Então, inclusive, essa plataforma vai ser a plataforma que a gente vai utilizar para acompanhar o estudo e até mesmo para treinar aí depois. Tempo, que é o principal, então não adianta você querer virar um trader se você não tem tempo para acompanhar o mercado. Você pode até colocar um robô lá para operar para você, né, que existe, mas o legal é você ter um tempinho disponível para entender também o que está acontecendo no mercado. Isso é bom para você mesmo, né? Mas hoje a gente tem os robôs, tem como automatizar as operações, igual por exemplo lá no indicador, tem como você colocar um software que automatiza aquilo ali, que ele vai fazer a leitura de uma regra de coloração, e apareceu determinada cor ele compra, apareceu determinada cor ele vende. Ele faz isso sozinho, né? Então, aí depende de cada um, tá? Quem não tiver tempo pode automatizar esse negócio. Tem jeito. Estratégia, então aqui eu coloquei, por exemplo, estratégia de rompimento, que a gente chama, que quando você faz uma análise técnica, a gente começa a identificar alguns pontos, como por exemplo, suporte e resistência. Então, o rompimento desses níveis, eles indicam oportunidade de compra e venda em um determinado momento. Então, tem que ter uma estratégia também, né? Dentro dos próprios robôs já estão definidas essas estratégias, né? Então, o que acontece quando você automatiza a sua operação através do indicador, através de um robô, enfim? É que ali dentro ele já está fazendo uma análise de vários itens, né? Até mesmo de algumas estratégias. E lá ele volta o resultado, né? Por exemplo, pintando o candle de uma determinada cor, informando que todos os requisitos, né? Todas as estratégias colocadas internamente nele foram bem sucedidas, foram atendidas. Então, naquele momento ele vai te dar um sinal para você comprar ou vender. Então tem como fazer a análise dessas estratégias de forma manual e também de forma automática. Como eu disse, tem que acompanhar a abertura dos mercados para a gente saber o que está acontecendo, qual que é a probabilidade no dia, se é do mercado subir, se é do mercado cair, enfim. Definir o tipo de contrato que vai ser operado. Quando eu falo tipo de contrato, é aquele que nós estávamos falando agora há pouco, né? Tipo contratos futuros, mini índice ou mini dólar, ou até mesmo as ações. Então isso precisa estar bem definido para você operar. Definir o quanto que você quer investir para começar as suas operações, né? O quanto de dinheiro que você vai disponibilizar para começar a investir no mercado financeiro. Lembrando que esse dinheiro que você
for disponibilizar para investir, tem que ser um dinheiro que você não vai precisar dele no curto prazo, tá? Então lembrando, ele tem que ser único e exclusivo para aquilo ali. Tá? Não pode colocar um dinheiro ali que você vai precisar dele daqui a alguns dias, porque aí a sua chance de perder vai ser maior e você vai começar a misturar as coisas e não vai dar certo. Então tem que ser um dinheiro destinado para isso, tá? E definir metas de ganho e de perca. Tem que existir, não é só metas de ganho, você tem que definir metas de perca também, tá? Então isso tem que estar bem claro e tem que ser seguido à risca, isso não pode negligenciar a sua estratégia. Então percebe-se que para você operar na modalidade day trade tem que cumprir alguns requisitos, né? E a estrutura, né, voltando lá em cima um pouquinho, a estação de trabalho é o principal. Então você precisa ter uma internet legal, precisa ter um computador legal, precisa ter uma plataforma legal e de preferência, né, ter um número do seu assessor dentro da corretora. Por quê? Digamos que você está lá operando e aí acaba a energia na sua casa. E o que você vai fazer? Se você tiver um celular e se você tiver posicionado lá, comprou um contrato, você não vai conseguir saber o que está acontecendo. Você pode até ter o celular, né? O que você vai ter que fazer? Hoje ainda está um pouco mais fácil. Você acessa o celular, o home broker, vê a sua posição, né? E ali você consegue sair dela, em últimos casos, né? Agora tem um detalhe, se você não tiver os dados móveis liberados no celular, não vai adiantar nada, porque se acabou a energia da sua casa, acabou a energia do seu modem, aí, né? Enfim, então tem que estar ligado e tem que ter um número de emergência, principalmente do seu assessor lá dentro da corretora. Quando você cria uma conta na corretora, automaticamente ela já te designa com um assessor, que é o operador, que a gente chama, né? O cara que fica ali na mesa de operações. Então, caso surja alguma necessidade, né, algum imprevisto, nada mais justo do que você pegar o telefone e ligar para ele e falar, ó, encerra minha posição aí, não deixa aberta não, né, para não correr o risco, por exemplo, de perder mais. Só que tem um pequeno detalhe, quando você aciona o corretor, o seu custo ele vai ser maior no que diz respeito à taxa de corretagem, porque eles estão falando que você está operando diretamente pela mesa, né, direto com o corretor, então aí a corretagem é maior. Mas isso é em último caso, mas a gente precisa deixar bem claro e ciente as pessoas de que quando elas vão para o mercado elas têm que estar preparadas para qualquer tipo aí de imprevisto, né? E um dos itens seria esse. Então não adianta nada você querer fazer day trade do celular, por exemplo, né? Então não tem. Tem plataformas, né, que os home brokers te possibilitam isso, só que de repente você não tem todos os recursos necessários. Então não é assim que tem que ser feito o negócio. O negócio tem que ser feito com seriedade. Não é simplesmente pegar o celular, igual a gente anda vendo aí o pessoal, sentar a qualquer hora, a qualquer momento, abrir o gráfico, ir lá e clicar, comprar e depois vende e já ganhou, né? Aí é muito fácil, é um mundo totalmente anormal da realidade. Então não é assim que as coisas funcionam. As verificações diárias, reforçando, né, a gente precisa se atualizar sobre a agenda econômica do dia para saber sobre os principais eventos e resultados que serão divulgados. Então aí, por exemplo, tem um site do Invest que tem um calendário econômico que ele atualiza diariamente. Nesse calendário econômico tem todas as informações que vão ser divulgadas diariamente, né, separadas bonitinho, até mesmo por hora, né, quais vão ser os horários que vão ser divulgadas aquelas informações. E ali você acompanhar as que tem um nível, né, de complexidade maior. Identificar, como eu disse lá,
calcular suporte e resistência, que na verdade seria estratégia, né? Dar uma analisada no gráfico, ver ali qual foi a máxima, a mínima do dia anterior, né? Automaticamente marcar suporte, resistência, para ter uma noção de alguns níveis já e se preparar, começar a se preparar para quando o mercado abrir, você já ter alguns pontos de entradas estabelecidos ali. Verificar diariamente também vencimentos de tela, então contratos futuros, mini índice, mini dólar, eles têm vencimento, esses contratos. Ou seja, você não consegue ficar com eles por mais de meses, né? Então, para vocês terem uma noção, o contrato de dólar, né? O dólar futuro cheio ou mini dólar, ele vence todo primeiro dia útil do mês seguinte. Então, a tela que a gente chama, né? O código do contrato, ele venceu, você não consegue negociar mais ele, você tem que negociar o próximo. Então isso também eu vou mostrar para vocês. Assim como do mini índice, né, que vence de 2 em 2 meses. Já as ações não tem esse problema, porque você está comprando uma fração do capital da empresa, então isso não tem vencimento. Então pode ficar tranquilo e pode ficar por quanto tempo for necessário. Isso não tem problema. Ler notícias, né, que pode impactar diariamente e dar direção no mercado, que foi o que eu comentei com vocês. Essas notícias elas podem ser adquiridas através de sites de mercado financeiro ou através mesmo da plataforma do Profit Chart, que ele tem lá, né, o lugar onde ele divulga diariamente, né, as notícias que vão sendo jogadas para o mercado. Acompanhar também os índices das bolsas internacionais. Aí vocês falam assim, para que eu vou acompanhar o índice da bolsa norte-americana? Então aí tem um detalhe, né? Há uma correlação muito próxima do movimento da bolsa norte-americana com o movimento da bolsa brasileira. Por que isso tem, né, uma correlação? É muito simples, porque tem empresas brasileiras que têm ações sendo negociadas lá na Bolsa de Nova York. Então, por exemplo, elas abriram capital na Bolsa brasileira e também abriram capital lá na Bolsa de Nova York. Então, elas são negociadas lá. E o que acontece? Como grande parte das grandes empresas brasileiras possui capital negociado na Bolsa de Nova York, quando esses ativos dessas empresas brasileiras lá começam a subir, automaticamente aqui também vai ser puxado para alta. E quando lá começa a cair, aqui também começa a cair. Então, mas por que lá cai primeiro e depois cai aqui? Porque lá é um mercado maior, né? Lá tem mais investidores, lá você está aberto para o mundo inteiro. Aqui você está aberto único e exclusivamente para os investidores brasileiros, digamos aqui. Os internacionais até têm ações aqui dentro da Bolsa Brasileira, só que são através de outras corretoras. Lá você já tem um mercado muito mais amplo. Então é por isso que existe essa correlação. Então saber o que está acontecendo na Bolsa norte-americana é bom, porque a gente tem uma noção do que pode acontecer por aqui, porque lá abre mais cedo do que aqui. Então a gente começa a fazer essa verificação parelha aí diariamente para saber. Às vezes lá vai cair, aqui vai subir, tudo bem, né? Depende dos ativos que estão caindo lá e depende do que estão refletindo aqui. Então de vez em quando dá essa disparidade, mas na maioria das vezes elas sempre andam, né, na mesma direção. E aí você consegue acompanhar por esse link que está aí também, né, que você consegue ver a cotação dos índices de várias bolsas, não só das norte-americanas, mas como de Xangai, do Japão, da França, da Alemanha, da União Europeia, né, que são bolsas assim bem
bem consideráveis, para você ter uma noção do que está acontecendo no mercado financeiro no mundo inteiro, né? Para você saber que, por exemplo, quando a pandemia começou a impactar as bolsas de valores da economia, né, a gente percebia que lá na Ásia, as bolsas da Ásia começaram a cair muito, principalmente a de Xangai. E aí começou a derrubar todas as outras bolsas em consequência, né? Porque quando as bolsas aqui estão abrindo, lá já fechou. Então a gente já começa a trabalhar com algumas notícias já. Acompanhar as informações, né, do FONC, que na verdade é o Comitê Federal do Mercado Aberto dos Estados Unidos, que também costuma divulgar muitas notícias importantes. Então isso vai estar na agenda do calendário econômico, então a gente consegue saber que dia que vai sair, o dia e o horário que vão ser divulgadas essas notícias. Então percebe-se que não é tão simples assim do jeito que as pessoas falam para operar day trade, ganhar dinheiro, ficar milionário, né? Então assim, para a gente ter um mínimo de êxito, a gente precisa ter informação, a gente precisa saber o que está acontecendo aqui e lá fora, porque nós estamos no mercado financeiro. O mercado financeiro é um mercado global, né? Então não adianta você querer cortar caminho e não conhecer as coisas. Você precisa ter noção do que está acontecendo, né? Porque é simples. Veja o que a gente está passando hoje, né? A questão da guerra. Não só o mercado financeiro sofre com isso, mas os produtos, né, de consumo, alguns produtos que a gente consome estão sofrendo com preços altos. Por quê? Porque a gente depende de importação, né, de produtos lá de fora que com essa guerra começou a entrar em escassez e começou a ficar mais caro. Então não é só o mercado financeiro, a gente precisa acompanhar de tudo um pouco para saber o que está acontecendo, né? Por que nosso dinheiro está desvalorizando, por que a inflação está alta, por que o dólar está caindo, por que a bolsa agora começou a cair, subiu muito, agora começou a cair. Então assim, quando a gente para e pensa, é tudo muito interligado as coisas. Então não adianta nada a gente querer simplesmente colocar o computador lá para trabalhar e não saber de nada. Tudo bem, pode até funcionar, mas o legal é você saber o que está fazendo. É muito diferente do que você simplesmente jogar para um terceiro fazer, né, e pronto, acabou. Pode dar certo como pode dar errado também. Mas no mercado financeiro a gente precisa estar ligado e, na medida do possível, saber o que está acontecendo, porque isso impacta não só os investimentos, mas impacta nosso bolso como um todo. Acompanhamento do payroll, que é um índice, né, que eu disse lá no começo da nossa aula, que é o relatório onde é divulgados os dados de emprego norte-americano. Então, como a economia norte-americana é a maior economia global hoje, né, tudo que acontece lá, ele pode impactar nas outras bolsas também. Então esse dado de emprego é um índice que é muito acompanhado e ele dá noção de como é que está a economia norte-americana, se está aumentando o desemprego, se está diminuindo, enfim. E no momento que ele é divulgado, os índices, principalmente dólar e índice, eles se movimentam muito, mas se movimenta assim. Muito que eu estou falando às vezes quase 1000 pontos. 1000 pontos é muita coisa, né? Então ele oscila muito, dependendo da notícia. Ele sobe, desce, e ali no meio do caminho fica muita gente com perca, porque ele vai estopando todo mundo, né? O cara que colocou um limite de perca de 100 pontos, de 200 pontos, de 300, vai ficando tudo para trás, porque a volatilidade naquele momento é muito alta. Então, qual que é a dica? É saber o dia que vai ser divulgada essa informação, que aí ele fala que essa informação é divulgada na primeira sexta-feira de cada mês, às 9h30 da manhã. Então, qual que é a dica? Não operar no dia da divulgação dessa informação nesses horários. Pronto, acabou. Espera o mercado passar, espera a hora passar,
ver se ele começa a absorver a informação, a voltar à normalidade, aí sim você vai ver a possibilidade de operar ou não. Caso contrário, não faz nada. Então, o trader profissional, digamos assim, tem dia que ele não opera, porque ele percebe que aquele dia não é um dia legal para se operar. Então, você não precisa operar todo dia, toda hora, de forma constante. Não, você vai operar naqueles dias que você se sentir mais confiável e que o mercado esteja provavelmente mais favorável à sua tomada de decisão. Então, se a gente tem 20 dias úteis no mês, não precisa operar os 20 dias úteis. Tem que operar com base no momento mais certeiro possível. Então, sei lá, eu operei só 5 dias, legal. Conseguiu ganhar nesses 5 dias? Não consegui, paciência. No outro, sabe? Então não precisa ficar fazendo operações toda hora, a todo momento. Vamos tentar pegar os momentos mais legais. E só reforçando, não existe milagre, né? O mercado financeiro tem que ser trabalhado, tem que ser analisado e ser tratado como uma profissão. Então cada um, alguns exercem algum tipo de profissão. Então sabe que amanhã tem que levantar cedo, tem que ir lá, às vezes tem que correr atrás de cliente, às vezes tem que prestar serviço, às vezes tem que trabalhar, tem uma meta para cumprir, tudo. Mas para ele fazer aquilo lá, ele precisa do quê? De conhecimento. Ele precisa entender. O mercado financeiro é do mesmo jeito. Não tem como, tá? Resumindo, não tem como você ficar em casa e ganhar dinheiro à toa, né? Então, as coisas têm que ser muito bem claras, tem que ser muito bem informada para as pessoas. Não existe ilusão, tá? Aqui embaixo em azul está o link que a gente consegue ver essas informações do payroll, como data e horário que vão ser divulgados, né? Lá existe um calendário também. No dia a dia, nós precisamos saber o quê? Horário de abertura do mercado. Então, por exemplo, às 9 horas tem a abertura do índice Bovespa e do dólar, que só funcionam os contratos futuros, né? Ou seja, mini índice, mini dólar, que está funcionando nesse momento. Às 10 horas abre o mercado das ações, né? Do mercado de ação brasileira. Então, às 9 abre dos índices futuros. Às 10 abre do mercado de ações. Beleza, já está tudo funcionando. Às 10h30 abre a janela para que o investidor estrangeiro comece a operar, né, as ações brasileiras. Então, tem horários também de abertura. Bolsa de valores não abre de sábado, não abre de domingo, não abre de feriado, né? É um mercado padronizado, o negócio é regulamentado, o negócio é organizado. Então, vocês estão começando a ingressar em algo sério, algo que é fiscalizado. Então, isso que é o mais importante. Não nos exime de algumas coisas, mas é mais seguro, tá? Todos os dias tem informação da Petax. O que é a Petax? Na verdade, é a cotação do dólar de venda, né? Então, o mercado todo dia faz a precificação da Petax de venda, que é o nosso dólar de referência do dia. Como que ela é formada? Ele pega o fechamento das 10 horas, das 11 horas, do meio-dia, da 1 e faz um preço médio, ponto. Essa é a Petax de venda do dia, ou seja, essa é a cotação do dólar de venda do dia, que ele é usado, né, como referência em várias formações de preço. O que eu quero dizer com isso? Todos os dias, se você for operar mini índice no mercado, lembre-se que talvez poderá ocorrer uma volatilidade, né, maior justamente nesses horários. Por quê? Há uma briga de interesses ali naquele momento
para puxar a cotação para cima ou para baixo. Então isso de repente pode fazer o mercado ficar mais volátil, né? E depois desse horário já não tem esse problema, o mercado vai agir conforme as informações que for chegando para ele, mas diariamente esses 4 horários de repente podem ser momentos de uma alta volatilidade, né? Porque já há um jogo de interesse por trás aí muito grande. Algumas instituições querendo que a cotação fique um pouco mais alta, outras querendo que a cotação fique um pouco mais baixa, e isso vai mexer com o preço do ativo naquele momento. Ainda falando de contratos futuros, mini índice e mini dólar, que vão ser os mais utilizados aí para fazer essa questão de operações com day trade, a gente não pode esquecer, né, só reforçando, que para operar eles há uma margem de garantia, ou seja, você precisa ter um valor mínimo na conta para operar um contrato, seja ele de dólar, seja ele de mini índice. E qual que é o valor hoje? É R$100 por contrato. Então, já começa a perceber aí por que esses ativos são muito utilizados para day trade. Por quê? Precisam de pouco dinheiro para ser operado e possibilitam, né, as pessoas a se alavancarem, ou seja, né, operarem com a quantidade de contratos bem maior. Vamos lá. Então tá aí, pessoal. Aqui é um exemplo de uma telinha de operações feitas aí como day trade, né? Mas percebemos que o tempo que elas duraram foram bem pequenos, tá vendo? São operações que a gente pode chamar até mesmo de scalper no mercado financeiro. Scalper são operações rápidas, tá? Então a gente percebe aí que são operações que foram feitas no intervalo de tempo rápido, operação de 1 minuto, 34 segundos, mas enfim, não é isso que eu quero dar ênfase. Eu quero dar ênfase nisso daqui, nos resultados. Então percebe-se que em poucos segundos você pode obter um ganho, né? Legal, expressivo, tal, né? Com um contratinho só com um contrato. Então isso aqui é um operacional normal, né? Dentro do padrão. O problema é quando você começa a se alavancar, né? Como eu disse, começa a operar com muitos contratos. Aí o seu risco de ganhar muito é grande, só que o seu risco de perder muito também é proporcional. E aí, quando dá errado, a pancada é grande. Então, isso que tem que ser levado em consideração, né? Um famoso ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, não precisa ir com o pote cheio já, porque se der errado, não tem como você voltar. E percebe-se que foram 100 pontinhos. 100 pontinhos nesse mercado é muito rápido. Então, operar um contrato não é vergonha, é muito mais seguro, né? Você consegue colocar um stop, ou seja, um intervalo de perca maior, você consegue um tempo de sobrevivência maior na operação. Então, há várias coisas que beneficiam você operar com um contrato. A ganância de operar com 50 contratos é justamente de você ganhar muito, né? Muito mesmo em poucos minutos, só que quando você perde muito também. E aí, está preparado para isso? Está preparado para levar esse tamanho de prejuízo? E percebe-se que no caso aqui foram alguns minutos, né? Não adianta, o mercado é soberano. Ele vai tratar você do mesmo jeito que ele trata o cara que tem 1 milhão na conta. Então, se os grandes puxarem o mercado contra você, você vai sofrer. Não tem jeito, e você vai perder. Então, para que operar 50 se eu posso operar 1 e ter lucro? Né? Vamos devagarzinho, vamos operando de pouquinho em pouquinho. Então, nada de ganância. Vamos devagar, até mesmo porque aqui é mais fácil, né, de se fazer uma gestão de risco, de se controlar melhor do que operando com 50 contratos. Então não tem como, tá? É muito arriscado, não é viável,
por mais que a estratégia seja legal, se controle. Com um, você consegue um resultado bem legal. E aí, né, conforme for melhorando a consistência, você talvez comece a aumentar a quantidade de contrato. Mas no meu ponto de vista, 5 contratos, operar com 5 contratos, já é muita coisa, então não tem necessidade. Vamos conhecer o mercado, vamos entender e operar pequeno. É isso que importa, operar pequeno e pensar grande. Grande aonde? No longo prazo. Tá? Não adianta nada operar grande e no curto prazo ficar sem nada. Então não tem jeito, vamos devagar, né? Que o mercado dá oportunidade toda hora e todo momento. Bom, quais são as vantagens e desvantagens de se operar day trade? A primeira vantagem é a redução de riscos, né, de eventos fora do horário do pregão, porque como o pregão tem horário de abertura e fechamento, quando você opera day trade, você não se posiciona para o dia seguinte, ou seja, se vir uma notícia ruim depois do mercado, que faça com que na abertura do dia seguinte ele caia, você não vai estar posicionado, então você vai estar tranquilo. Então isso é uma vantagem, ou seja, de não ficar posicionado no ativo, tá? A alavancagem intradiária, né, que, como eu disse, com pouco dinheiro você consegue operar muitos contratos. Só que operar muitos contratos não é tanta vantagem assim, igual a grande maioria pensa, né? Pode trazer uma perca muito maior do que o desejado. A própria desvantagem é, né, operar muitos contratos por causa da alavancagem e a questão do imposto de renda. Então você que está pensando em virar day trade, não se esqueça que você tem obrigações a serem cumpridas com a Receita Federal no final do ano, no ano seguinte. Ou seja, se você obtiver lucro aí durante o ano, você tem que declarar isso na sua declaração do imposto de renda do ano seguinte. E quando você tem lucro no mês, você também tem que pagar imposto sobre aquele lucro das operações que você fez naquele mês. De que jeito? Calculando 20% sobre o lucro que você teve aí nas suas operações. Se você tiver prejuízo, não precisa pagar imposto de renda, porque você teve prejuízo, né? Agora, quando você tiver lucro, você pode e deve fazer o pagamento do imposto de renda sobre o lucro que você teve. Então, percebe-se aí que quando você começa a entrar nesse mercado e operar na Bolsa de Valores brasileira, verdadeira, né, você já está operando num mercado totalmente regulamentado, fiscalizado e que inclusive você tem que pagar imposto de renda. Então não é assim, né, igual outros tipos de mercado que a gente vê por aí. Então o negócio é sério, né? É tão sério que você tem que pagar imposto sobre o lucro que você tem, porque a Receita já está enxergando isso e se você não declarar, você corre o risco depois de pagar a multa. Então, tem que estar ciente disso também. Ganhou, tem que pagar imposto. Não tem jeito de fugir desse negócio, tá? Os ativos que vão ser mais operados, na verdade, nesse mercado, o mini índice mini dólar, ou a fração do índice Bovespa, né, ou a fração do dólar, que são contratos de compra e venda padronizados, né, notadamente que no que se refere às suas características de produto negociado, conforme sua regulamentação na bolsa. Os contratos futuros, ou seja, esses dois tipos de contratos aí, o objetivo principal deles é ser usado como ferramenta de hedge. O que é hedge? É uma proteção, né, que é possível de se fazer utilizando esses dois ativos. Só que a grande maioria usa esses ativos para operar no mercado financeiro
como especulador. O que é especulador? É aquele cara que quer só, voltando lá na volatilidade, obter lucro nos movimentos ali do dia, né? Então a gente quem faz day trade na verdade está especulando, né? Não está ali de fato para investir no longo prazo. Ele quer tirar proveito daquele momento, das oscilações que estão acontecendo naquele momento. E o hedge, né? Ele é feito para quem opera no longo prazo. Então, por exemplo, se você tem uma carteira de ações e o mercado começou a cair, você não precisa vender as suas ações e nem deve vender as suas ações. Ah, mas vai desvalorizar muito. Paciência, existem ferramentas que podem fazer com que você obtenha lucro no mercado, mesmo com as suas ações desvalorizando. Quais são essas ferramentas? Uma delas é o próprio mini índice ou o próprio contrato cheio do índice Bovespa. Por quê? Como eles são contratos futuros, eles te permitem operar na ponta vendida, sem ter o contrato. O que a gente está querendo dizer? É que você consegue vender alguma coisa que você não tem. Então, se você está comprado em ações, o mercado está caindo, o que você começa a perder na desvalorização das ações, você pode ir lá, pegar aquele volume, verificar o volume financeiro correspondente a que você tem em ações e vender esse mesmo volume financeiro proporcional em contratos de mini índice. Ou seja, quando o índice estiver caindo, né, você está ganhando. Por outro lado, as suas ações estão desvalorizando. Então, isso permite proteger a desvalorização que as suas ações estão sofrendo. Mas quem usa esses ativos como forma de hedge? São instituições, são empresas que trabalham com contratos de mercado futuro. Aí sim existe a utilização mais eficaz dessas ferramentas como forma de proteção. Agora, nós, simples investidores, podemos fazer isso também se a gente tiver uma carteira de ação, né? Vai lá e vende alguns contratos de mini índice. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente fica posicionado em contratos futuros, no caso mini índice ou mini dólar, a gente tem que ter, né, relembrando lá atrás que a gente viu, a margem de posição. Então a gente tem que ter um dinheiro disponível na conta, né? Porque a tratativa de valorização e desvalorização dos contratos futuros é diferente do que as ações. As ações, quando você compra, né, você já paga elas, ponto. Ela valoriza e desvaloriza. Os contratos futuros, eles também desvalorizam e valorizam, só que eles passam por um regime de ajuste diário, que a gente chama. Então, as suas ações estão valorizando e desvalorizando, você não vai pagar nada. No contrato futuro, essa questão do ajuste diário, você paga e recebe diariamente, né? Ou seja, o objetivo é, lá no final do vencimento do contrato, se você tiver uma perca, ela pode ser amenizada ao máximo possível nessa questão do ajuste diário, porque você já vem pagando e recebendo diariamente, diferente das ações que você, né, se vender, vai perder de uma vez só, lá no final. Então, há alguns detalhes aí, né, nesses tipos de contratos que tem que ser levado em consideração. Mas esses dois ativos, eles podem ser utilizados como ferramentas de proteção das posições de ações que pode até mesmo a pessoa física tiver na bolsa. Então, não necessariamente ela tem que se desfazer quando o mercado estiver caindo. Ela pode abrir uma posição contrária com esses ativos e obter uma valorização normal.